porque eu acredito que histórias mudam vidas. Porque é através de histórias que a gente transforma. Mais um episódio do podcast Café do Granado dentro do Ex-Uma, esse evento para mulheres empreendedoras. E agora, gente, muito especial, um cara que eu conheci, sua esposa que eu conheci aqui nesse evento, mas um cara que eu conheci em 2022. Um jeito simples, um jeito leve, um jeito humano de falar, que é muito especial porque eu aprendi muito com simples detalhes dele, nem sobre o que ele fala, mas sobre o posicionamento dele, me ensinou muito naquele momento. Isso aqui com um casal espetacular. Ah, mas como você sabe que é espetacular se você conhece há pouco tempo? Porque a gente sabe olhar as pessoas. E eu não vou apresentar, eu vou jogar pra vocês. Com uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Quem são vocês? Legal. Nossa, hein? Já começou, ó. Legal. Irmão, a gente tem duas linhas. O Harry é casado com a Ana, filho do Efraim, do Noah e do Harry Filho. Pai. Um cara que é paizão, apaixonado pela família e que entendeu que estudar sobre o comportamento humano ia primeiro me curar e me ajudar a curar outras pessoas. Então, esse sou eu na essência, um apaixonado pelo comportamento humano, cara. E a Ana? A Ana, que eu falei para as meninas ontem, a Ana é a coitada, a louca coitada. A louca coitada. Que tinha a coitada dentro dela, mas que sempre foi muito louca e sempre muito sonhadora. Como que é essa mistura? É indescritível, né? Porque há muitos anos atrás eu tinha um sonho. E o sonho de estar no palco era meu. E aos poucos eu fui usada como instrumento. Eu sempre falo que Deus me deu esse desejo de estar nos palcos hoje, porque eu precisava ter ele para conseguir despertar no Harry o propósito dele estar no palco. E com o propósito dele estar no palco, eu ganharia de lambuja, como se fala. Então agora faça seu trabalho, minha filha amada, e tá aqui a sua recompensa. Então eu consegui, graças a Deus, com o meu desejo de estar aqui, puxar ele. E olha o que o mundo ia perder, né? Exatamente. Eu ia tocar no assunto PNL, mas esquece isso aí. Eu vou tocar numa coisa que você falou. O seu desejo despertou no Harry. E pela 23ª vez, ou segunda vez, eu falo da minha esposa aqui. Eu falo, acho que em todos os podcasts. Aí eu jogo pra você. Qual a importância dessa mulher na tua vida? Mano, não tem como descrever. A Ana, assim, ela me ensinou a ser homem de verdade. Tá? Eu era um moleque. Era um guri, um molecão, que achava que ser homem era, sei lá, conquistar um carro, ter uma casa. E aí a Ana, ela vem e me traz uma essência de que homem não se constrói no ter, mas no ser. É diferente de você ser homem e ter coisas de homem. Então eu entendi que eu poderia ter tudo que um homem tem, mas mesmo assim eu não seria um homem. Então a Ana trabalhou muito mais essa questão de identidade. Um exemplo, quando você assume que você é o sacerdote do lar, que você é o homem da casa, e aí você olha para sua esposa e você vê que ela pode fraquejar porque você aprendeu a ser forte, talvez isso foi o que ela mais me ensinou. Então hoje eu vivo uma fase do meu casamento onde a Ana pode se permitir ser frágil, porque ela sabe que tem um marido forte. Então isso, ela trouxe essa fortaleza masculina. E eu falo assim, mano, do fundo do meu coração, não foi tão fácil. Não foi simples. Porque ela trabalhou com o ego masculino. Mas ela entendeu que se eu percebesse isso, seria benéfico não só para mim, como para o todo. Então hoje a minha família é muito mais reflexo da minha esposa, porque cada um assumiu o seu papel. Do que do Harry, do que não. Ela foi quem pegou e distribuiu e falou assim, olha, se você fizer isso, eu faço isso, os nossos filhos terão isso. Então o papel dela foi separar os personagens e falar, ó, isso aqui vai explodir a nossa família. Eu posso seguir nesse caminho? Pode, mano. Nossa, porque eu vou travar. Me identifico porque a minha mulher me tornou homem também. Legal. Putz, cara, não era pra acontecer isso. De novo. Mas eu te entendo. Sexo frágil. Você conseguiu entender depois que a Ana fez isso com você? Que ela mostrando a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, você conseguiria ser um homem de verdade?
Porque eu percebi isso quando minha mulher dobrava tanto o joelho pedindo para que eu mudasse, para que eu fosse um homem de verdade. Quando tudo aconteceu na minha vida e ela olhou para mim, eu esperei isso por muito tempo. Sim. Quando eu decidi mudar. E aí a gente se torna esse homem. Tudo isso vai por conta de você descobrir que você é vulnerável e também é frágil. Mas mano, mas olha Claro só. que é. Veja como é complexo, Edu. E a gente vai para a existência humana. Quando que, em algum momento da minha trajetória, alguém sentou comigo e falou sobre isso? Primeiro, Harry, mas tu tá falando que tu não sabia ser homem? Claro que não. Qual o exemplo que eu tive se eu fui criado sem pai? Então, esse papel do homem eu não tive como exemplo de casa. Então, sei lá, o Edu me ensinou um pouquinho, fulano me ensinou um pouquinho, ciclano me ensinou um pouquinho. Mas, na essência, o que significa ser homem? O que significa? Esse é o grande questionamento, Edu. Porque se você perguntar pra mim o que significa ser homem, o conceito pode ser diferente do seu. Sim. Mas não significa que você é mais ou menos homem. Pode ser alguma. Agora, uma coisa eu sei. Eu sou o homem ideal para a minha família. Esse é o conceito de homem. Caramba! É diferente, mano. Quando você tem essa visão... Caramba, é isso mesmo. Mano, a gente não pertence ao todo, Edu. Eu não pertenço ao todo. Mas se eu não pertenço ao todo, o que é o todo? É o mundo masculino. Harry, mas se tu não pertence ao mundo masculino, como você sabe que hoje você é homem? Porque eu sou o homem ideal. Eu sou o pai que os meus filhos precisam. Eu sou o esposo que a minha esposa precisa. Esse é o homem ideal. Putz! Agora tu te pergunta, né? Tá, Ana, mas como que tu, mulher, Eu ia fazer transformou o isso. Harry em um homem se tu é mulher? É louco, né? E como foi isso? Quando a gente começou a estudar sobre comportamento humano e todas as nossas feridas, principalmente, o que eu e o Harry descobrimos? Despertamos, trouxemos para nossa consciência. Eu tenho tive muito problema com meu pai. Violência, alcoolismo. Então eu tinha uma visão de homem totalmente distorcida, vinda do meu ninho. E aí o Harry, por não ter tido um pai, ele tinha muita visão da mãe. Tipo, era como se eu repelisse homem e ele repelisse mulher. Inversão de polos, né? Tentando dar certo. E aí a gente brigava bastante, né? Brigava não, a gente discutia bastante, não, parecia que não encaixava. E é nesse processo que a gente começa a transformação, né? Porque quando algo tá errado, eu e o Harry, graças a Deus, sempre conseguimos conversar. A gente sempre foi muito de conversar, foi muito aberto. E aí eu consegui trazer para ele na perspectiva do meu pai, porque o que o meu pai me ensinou? Como um homem não deveria ser. Que legal. Então eu tinha no espelho do meu pai o que eu não queria para mim como homem. E aí eu conseguia mostrar para ele, dependendo, claro, que ele não era violento, ele não era alcoólatra, não é isso. Mas alguns traços que eu enxergava no relacionamento do meu pai e da minha mãe e que estava refletindo no nosso. Eu dizia, opa, isso eu não quero, isso é um padrão lá da minha casa, eu não quero isso. Sofri com isso, né? Não, eu não vou sofrer com isso de novo. Em quanto tempo isso foi acontecendo, Ana? Porque eu vou explorar muito essa ideia sua, porque eu converso com a minha esposa, o que ela entendeu e percebeu de mim, mas eu percebo história semelhante, com fatores diferentes, mas que a mulher, mais uma vez, foi o ponto-chave na virada do homem. E que 99% das vezes é isso que acontece. Mas em que momento você percebeu que o Harry tinha traços de um homem que você não queria? Porque vocês já eram casados, tinham discussões, e aí você começou a perceber que o seu pai era o homem que você não queria. Em que Consciência, momento? quando você traz o Harry, fala muito, que é um princípio da PNL, né? Não sei se é princípio. O Harry é o cara da PNL, né? Então, mas ele fala assim, que quando você tem um comportamento, esse comportamento é inconsciente, você não sabe que você está tendo esse comportamento. Mas quando alguém chega pra você e te fala, ou você vira a chave, que todo mundo fala, vira a chave, e você traz isso pra sua consciência, ele deixa de ser inconsciente, não deixa? Deixa. Então a próxima vez que você fizer, você sabe muito bem o que você está fazendo. Porque você já trouxe pra sua consciência. Então não tem mais desculpa. Ah, eu não consigo. Consegue, você sabe que tem um problema. Qual a solução para realizar, para resolver esse problema? Se está na sua consciência. Não é mais desculpa. E aí, quando eu trouxe para a consciência, que a gente começa a estudar, começa a entender,
a primeira vez que a gente teve acesso à PNL, a tipo neurociência. Não, peraí, e aí tu vai entendendo se ali foi o despertar. Mas isso já nós tínhamos já alguns anos juntos. Vocês sabem precisar quanto tempo juntos? Nós temos 14 anos de casados. Ah, gente, tá muito igual. Tá muito igual. Eu tenho 14 anos, tá muito igual. 14. Não, tá muito 14 igual. anos. Em quanto tempo vocês perceberam isso? Eu acho que foi uns 4 anos depois, assim, ó. Porque foi logo mais que a rápido gente que veio eu. para Toledo. E aí, como nós já tínhamos um pouco da rebeldia, que nem eu falo, além de ser a louca, né, coitada, eu também era ovelha negra. A ovelha negra geralmente quer... Aham. Ela odeia um padrão, ela odeia o que impõe a ela odeia que enfim ela na caixinha que ela não serve, ela não cabe naquela caixa. E aí eu sempre dizia pro Harry que eu tinha um sonho muito grande, que era ir embora. Eu tinha uma coisa no meu coração que eu tinha que ir embora. E eu busquei um curso que me oportunizasse ir embora de onde eu estava. Que se eu ficasse na cidade eu ia morrer de fome. Sim. E aí eu fiz química industrial. E aí me permitiu... Eu tô começando a ficar confuso, mas vamos lá. E aí eu vim para Toledo fazer estágio na minha faculdade de uma farmacêutica. E o Harry na época, ele era... Porque o Harry ele é enfermeiro, aposentado, advogado, que hoje é palestrante, né? Então ele... Tá tudo certo, não? Tudo certo. A vida é louca. Eu sou bombeiro, né? Militar. Então, Você tá aí falando, mas mano. sabe o Você que é eu bombeiro. penso, cara? Eu tava aqui escutando a Ana e eu tenho uma teoria. Eu gosto muito de teoria. Porque as teorias me fazem pensar. Sim. E eu gosto de ler teoria porque elas me tiram da conformidade. Tem a teoria do imã. Pensa comigo, Edu. Eu passei a minha vida inteira com pessoas que vibravam na mesma energia que eu. Então eram pessoas que validavam o meu comportamento. Por isso que para mim o nível de consciência ou a consciência em si é o que difere o animal do homem comum. Como que eu vou contrapor um comportamento ou vou pensar no meu comportamento se sequer eu tenho consciência de que ele existe? Então o grande problema do ser humano não é o comportamento, é a consciência em relação ao seu comportamento. Nossa. Porque quando eu faço algo e eu sou validado por um grupo, Tá tudo aquilo certo. é inconsciente, porque é validado. Ninguém me questiona, beleza, ninguém me reclama faz de mim. pensar. Só que aí quando vem uma pessoa que vive num outro mundo que o seu, tem uma outra perspectiva, e ela vem e fala assim, pensa sobre isso, e eu me permito pensar, eu começo a criar uma nova perspectiva sobre o mesmo assunto. E o que a Ana me fez? Pensar sobre os meus comportamentos. Pensa sobre isso, Harry. Você acha que isso é bom? Até que eu me parei e eu comecei... Nunca pensei se isso era bom ou não. E aí eu comecei a fazer o autoquestionamento. E aí eu entendi, cara, que tinha comportamento... E não são comportamentos invasivos, são Sim, pequenas coisas, cara. Detalhes que levam a Detalhes. gente a construir algo grande que a gente não quer, talvez. E quando você fala isso, eu falo que é parecido, quando o homem tem a mulher sábia, eu acho que isso transforma a nossa vida. Há uma semana, menos até, eu estava passando por um dilema. Com algumas coisas que estavam acontecendo, eu cheguei para minha esposa. Falei, amor, eu tô confuso. Ela, por quê? Eu falei, porque tá acontecendo muita coisa naquilo que eu tenho como projeto, né, de profissional, podcast, entre outras coisas, e eu não tô sabendo lidar. Ela, por quê? Eu falei, porque tem algumas divergências, algumas interferências que eu acredito ter. Ela olhou para mim e falou o seguinte, o que você pediu quando você quis ter a ideia do podcast? Eu falei, para que eu transformasse a nossa vida. Ela, não. Qual que é a frase que você usa? Eu falei, eu acredito que histórias transformam vidas. Você pediu para ser um canal, não pediu? De Deus. Eu falei, pedi. O canal de Deus serve para estar somente onde você se sente confortável? Eu quase abri a porta e joguei ela para fora do carro. É, irmão. Eu falei, quem que é você? Eu ia falar assim. Na hora que ela falou, eu falei, putz, talvez ou com certeza Deus me coloque em ambientes que talvez não sejam o meu ambiente de conforto, de domínio, para que eu possa ser esse evangelho vivo, para que eu possa ser essa transparência do Cristo que habita em mim, para que eu possa transformar aquelas pessoas que necessitam ver Cristo e às vezes eu não consigo mostrar com a minha imposição. E na hora que ela falou isso, eu falei, tá bom, tudo faz sentido. Tudo me faz ter a certeza de onde eu estou indo, para onde eu estou indo, com quem eu quero estar. E aí eu vou fazer a pergunta para vocês.
Harry, você comentou do homem ser o sacerdote da casa. E eu compactuo com tudo isso. E aí eu trago para você, Ana, sobre a mulher ser o altar, onde tudo se torna sagrado. E às vezes a gente acha que a nossa função de sacerdote é a mais difícil. E eu acho ao contrário. Eu acho que tornar tudo sagrado é mais difícil. Como que é isso, Ana? Na sua história casal. Olha só, antes de tudo me veio bem forte uma parte que eu preciso falar aqui para ter um contexto geral. Fica à vontade. Quando eu me formei, o Harry ainda estava no direito estudando. Sim. Então nós tivemos que vir a Toledo, porque eu ia fazer estágio e o Harry veio e transferiu a faculdade para cá. Ele estudava lá no Rio Grande. E ele conseguiu um emprego na prática, começou a trabalhar, só que ele precisava fazer estágio. E aí eu consegui ser contratada, terminou meu estágio, fui contratada. E aí o Harry precisava fazer estágio. Só que o estágio pagava R$500 para ele. Nossa, bastante. E aí, como que nós íamos... Mas ele ganhava 1.200. Nossa. Mas isso era menos da metade. Como que nós viveríamos com menos da metade do que ele ganhava, que já era apertado? Então, o que nós sentamos e planejamos? Na prática, existem 3 turnos. Eu vou para o terceiro, que é a madrugada, e lá eu ganho o adicional noturno. Salubridade. E eles têm o 5 por 1, que é aquele que ganha a bonificação, gratificação, você trabalha 5 e 1, 5 e 1, né? E aquilo cobriria o que faltaria do salário dele. Então, fechou. Tu vai, faz teu estágio, e eu sempre falava pra ele, Harry, estuda, que o dia que tu virar advogado, aí é o meu e o teu junto. E aí nós vamos voar, né? Porque se eu ganho um valor esse e tu dobra, ninguém segura. Vai sobrar, imagina. E aí, por muitos anos a gente fez isso, por muito tempo, não foi muitos anos não, foi muito tempo. O Harry fazia o estágio dele pela tarde, de noite ele estudava, eu ia trabalhar. Ele me esperava às 6 da manhã, nós dormíamos de manhã, ele também, porque daí nós dormíamos junto, porque que legal. A gente, como casal, isso também distancia, né? É um elo seu. E aí ele me esperava, a gente dormia, ele ia pro estágio, eu peguei algumas aulas, então eu ia dar aula, enfim. E eu sempre dizia pra ele, Harry, vai que um dia você vai e eu fico. E hoje a gente vive isso. Estou entrando nesse mundo, né? Mas realizando o sonho. Por muito tempo, realizando o sonho, por muito tempo eu fiquei em casa. Fiquei em casa sendo mãe mesmo, cuidando dos meninos, fazendo nada. Nada. Porque... nada para os outros, né? Nada para os outros. Mas... Porque não há trabalho mais glorioso e que não existe do que a maternidade, do que o cuidar do lar. Mas olha só, deixa eu... Olha como as coisas casam, mano. Olha como... Eu acho fantástico isso. A gente volta lá pro início da nossa conversa. Porque não é sobre ter coisas de homem, mas ser homem. Então, parece que se a gente contasse essa história, as pessoas... E eu fui criticado por isso. Pô, mas tu é sustentado pela tua mulher. Harry, você não fala nada aqui, é só mulher que sustenta. Você não tem voz ativa porque a tua mulher paga as contas de casa. Mas ninguém sabia o que nós dois o passávamos. acordo de vocês, né? Nosso acordo. Exatamente. Só que isso me trouxe, por isso que eu falo, por que a Ana ela me ensinou, me moldou nessa perspectiva sobre o mundo masculino? Porque eu assumi um compromisso com ela. Eu falei, se você confiar em mim e você me der tempo, o teu sonho, se você decidir que vai ter carreira, você terá. Se você decidir que só vai ficar em casa, você só vai ficar em casa. Ou seja, eu dei a ela o poder da decisão, mano. Isso não tem algo que me alegra mais, Edu, do que olhar pra minha esposa e falar pra ela, tá, e esse ano, você quer o quê? Porque ela sabe que, independente do que ela escolher, ela tem suporte. Irmão, ela tem suporte. Só que ninguém olha para os 10 anos que ela foi o meu suporte, em que ela pagava as contas da casa todas, porque eu precisava estudar. Só que foi um compromisso meu com ela primeiro, e eu consegui cumprir esse compromisso, cara. O dia que o nosso primeiro filho nasceu, saiu o resultado da OAB que ele tinha sido aprovado. Você acredita, cara? Acredito, lógico. 2 filhos no mesmo dia. Cara, E aí foi que a nossa vida começou a mudar. Vou falar, mano. Ai, mano. Mano, quando você me fala isso, desse compromisso, hoje a minha maior luta é isso. Eu quero e eu sei que em breve isso acontecerá. Sim. Dar o poder de escolha para minha esposa. Não ficar só na necessidade de ter que os dois trabalharem para que a gente supra algumas coisas que precisam ser supridas.
Mas quando eu olho essa troca, e por isso que, cara, é muito parecido com a minha história. Porque a minha esposa, quando a gente namorava, ela ganhava mais do que eu e a gente comprou a casa. Ganhava bastante, ganhava R$800 por mês. Ela 1.200. E nós compramos a casa na qual nós moramos hoje. Depois passei no concurso, enfim, a vida foi mudando. Mas quando eu olho essa construção do casal, isso me fascina. E vou contextualizar. Quando eu quis convidar vocês para estar aqui, eu queria convidar o Harry PNL. E me desculpa, PNL. Né? E me desculpa, PNL. Porque eu carrego algo em mim, ou carrego algo dentro do podcast, que são as histórias. E eu sei que é difícil tirar a PNL do Harry, porque o Harry usa ela, aprendeu a usar e acaba usando. Mas quando vocês veem conta essa história do casal, e a gente num evento só de mulheres, e a gente encontra várias mulheres feridas por causa do homem que tem coisas de homens e não sabe ser o homem ideal, eu queria entender de vocês como num evento secular, a gente conseguir trazer o Deus que nós acreditamos para que essas mulheres curem essas feridas e saibam ensinar os seus homens a ser homens. Você acabou de me falar que Deus é? Tudo. Deus é amor. Amor, isso. Deus é amor, não é? Quando você carrega os princípios que Deus te ensina, os frutos do Espírito Santo, a Bíblia não fala dos frutos do Espírito Santo, da bondade, tudo aquilo? É isso. Você não precisa chegar aqui, sentar lá, as meninas, sentem agora que eu vou, abram suas Bíblias, João, para... Você entende, mano? A pessoa que vive dentro dos princípios cristãos, a mulher que vive, o homem que vive, nós acabamos de falar com uma menina ali que ela falou que nós refletimos, né? O nosso cheiro é o cheiro do Espírito Santo. Nossa! E eu falei pro Harry, você acabou de nos avisar que nós batemos a meta. Porque atingimos o que nós qual é queríamos. o objetivo? É que Cristo seja levado e que as pessoas identifiquem o amor através da nossa vida. Eu não preciso chegar para você, você tem que acreditar em Cristo, porque eu posso dizer para ela, cure suas dores, perdoe o seu pai, ame mais o seu marido, cuide mais dos seus filhos e da sua casa. Isso também é Cristo. A mesma coisa. Eu tenho uma história com isso, mano. Caramba, cara, eu tô ficando maluco. Quando eu comecei no mundo business, quando você começa nesse mundo dos eventos, palestra, treinamento, é tudo muito bonito, tudo muito pomposo. Glamour. Holofotes, hotéis, resorts. E eu sempre tive o medo de me perder nesse caminho. E a Ana sempre foi minha âncora. Isso, ela é meu farol. Ela sempre assim, vai, mas lembra de olhar pro teu farol, tua família. Meu primeiro ministério, eu me emociono. Fica à vontade, Ara, que é pra isso. Meu primeiro ministério é minha casa. Então, por mais que eu fosse distante, que eu quisesse desbravar, mas eu não tirava os olhos do meu primeiro ministério, que era a minha família. Então, isso foi o que me segurou, Edu. Porque é muito fácil você desandar nesse mundo. É muito lindo. E aí, um dia eu tive a chance, assim, de Deus mesmo, de sentar na mesa de grandes homens de fé. E um grande pastor, falei para ele, pastor, olha só, eu tenho uma dúvida no meu coração. Eu preciso falar para as pessoas que eu sou de Jesus? Ele falou, não, Harry. Eu falei, e aí? Cara, as pessoas têm que ver Cristo refletido no seu rosto. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Então a minha busca hoje, Edu, não é para falar de Jesus. É para que as pessoas enxerguem Cristo refletido nos meus olhos. A forma com que eu trato a minha esposa diz respeito ao Cristo que eu sirvo. E aí, olha só, Heidi, mas como que é essa vida de eventos e esse ministério? A primeira coisa que eu penso é Atos, o livro de Atos. Eu quero fazer aquilo que os apóstolos faziam, meu irmão. A gente se reúne em templos para nos aproximar de pessoas como nós, seres humanos, nós. É eu e você, mano, homem, carne, pessoa. Mas aquilo que Deus quer do Hardy, às vezes não tá dentro do templo. Não tá lá dentro, mano. Você dá pra se alimentar lá, mas o que você precisa fazer é fora. O ID, pra mim, ele é muito claro. O ID é muito claro, irmão. Quando Deus levanta a nossa geração, e eu falo que Deus tem levantado uma geração audaciosa, é pra, num bate-papo de café, num podcast qualquer,
Você sentir a presença do Espírito Santo e não ter vergonha de ser livre, irmão. Não dá mais pra mim, não dá mais, Edu, viver uma vida sem a liberdade de transparecer aquilo que eu vivo, aquilo que eu sigo. Cara, eu choro você falando por 2 pontos. Meu farol é minha família. Essa seria a primeira imersão que minha esposa participaria. Nós deixamos a nossa filha de 2 anos e 7 meses com minha mãe. Minha mãe passou muito mal, minha esposa precisou ir embora. E não teria eu pra cuidar, porque eu estou aqui com o podcast. Sim. E eu queria muito que ela participasse, porque eu quero que ela comece a fazer parte desse mundo pra me ajudar, porque eu sozinho não consigo. Tenho meus parceiros que me ajudam, mas eu quero muito mais ela perto de mim. E aí, a gente falando de transparecer Deus, a Kelly que me perdoa, mas eu vou falar algo que ela falou pra mim no podcast, tá no podcast, então eu acho que eu posso falar. Em um dado momento do podcast, ela me agradeceu por ter feito ela sentir mais Deus. E a gente não estava falando de Deus especificamente. Ela tocou no ponto da fé, um ponto que eu gosto, e eu comecei a conduzir. E aí eu entendo o que você está falando. Quanto eu preciso transparecer, porque eu sempre fui esse cara que quis impor. Eu já venho há algum tempo trabalhando, por causa o meu posicionamento é muito forte. De talvez um cara, quem entende, você entende, você vê, é agressivo, é mais dominador, né, os arquétipos, tudo, você começa a ler, você sabe, Sim. me leu praticamente, vocês me leram, né? Mas quando eu vejo você falando da família, Obrigado. e que a família é a base de tudo, eu volto a 21 de janeiro de 2020. Eu não tinha filha ainda, eu olhei pro céu, falei, Deus, me tira tudo. Eu não quero viver como eu tô vivendo. Eu quero ser teu, só que eu não sei ser. Não sei ser teu. Isso sempre foi o que eu desejei. Me coloca onde o Senhor quer que eu esteja. E ali eu perdi tudo. Inclusive aquilo que era podre dentro de mim. E eu consigo ver o que Filipenses fala, uma paz que excede todo entendimento. Só que não deixa de doer. Claro que não. E quando você vem trazendo essa leveza, o cara falou, eu quero mais disso. Porque quantas mulheres e quantos homens estão feridos? Os homens só não assumem que estão feridos. Eu tive uma depressão porque eu não sabia curar minha ferida. Eu fui curar 2 anos depois de eu entender a minha depressão. Quando a minha mulher olhou pra mim e falou, eu esperei por isso há tanto tempo. Irmão, nós não... Edu, desculpa te interromper, mano, mas olha... Vai, mano. Imagina comigo, cara. Eu consigo lembrar das vezes que eu fui pré-julgado por ser sentimental demais. É como se isso tivesse que ser arrancado da nossa essência masculina. Não, porque o homem não chora. Engole esse choro aí, menino. Eu choro. Sabe o que eu sou mãe de 3 homens. Quando eles estão chorando, dependendo do caso, porque o homem também é dramático, né? Não. Dependendo do caso, assim. É você contra 2, não é não? Mas a minha ação como mãe, como pessoa que estuda o comportamento humano é chora, filho. Chora. Chora, chorar faz bem. Chorar faz parte. Chorar ajuda a gente. Porque eu sei que esse chorar faz parte, vai ajudar ele, não agora. Agora ele tá, quem sabe ele nem sabe o que ele Nem tá escutando. entendendo. Mas e ele adulto um dia? Ele precisa saber que ele tem emoções, e as emoções precisam ser expressadas. Porque quando você não expressa o sentimento, seja ele qual for, você guarda ele dentro de ti, ele se transforma em uma patologia. Muito forte. Você vai adoecer. E aí você é um adulto depressivo e você não sabe por quê. Às vezes é porque a tua mãe, uma vez em um episódio da tua infância inteira, ela falou assim, homem não chora. E aí você se fecha. E aí lá na frente você vai descobrir uma coisa tão pequena causou um estrago tão grande dentro de ti. Eu durante muito tempo tive medo de falar das minhas dores, das minhas fragilidades pra minha esposa. Eu sempre fui um cara muito brother. Fazia tudo pra fora. Pra dentro, nada. E aí, dos vários pontos de virada de chave foi quando eu tive um pensamento suicida. Eu cheguei nela e falei, eu quero me matar. Nossa. Uau. E aí, por 2 momentos, nosso casamento quase acabou. Esse era um dos momentos. Eu falei, eu quero me matar. Eu não aguento mais viver, eu não me suporto. Meu Deus.
Eu não quero o que eu tô sentindo, eu não quero ser o que eu tô sendo pra você. Aí ela, por que você não me falou antes? Deixa acontecer tudo isso. Porque eu não tinha coragem, porque eu sempre me achei um cara muito forte, muito alegre, eu sempre fui muito alegre, muito brincalhão. Daí, naquele momento, foi a primeira parte que eu entendi a força da mulher que edifica o lar. Me ajudou, fomos para psicólogos e tudo, e 2 anos depois, essa vontade de se matar foi em 2018, 2 anos depois foi onde eu pedi para Deus me tirar tudo. Ela vai ficar brava, eu não tô com o celular aqui, mas eu vou contar. Eu catei meu celular, eu fui ameaçado, entreguei a mensagem para ela, falei, lê, tire suas conclusões, não me pergunte nada porque eu não vou responder. Sim ou não? Sim, eu transformo a nossa vida a partir de agora. Não, eu saio de casa, deixo tudo pra você, não quero nada, vou deixar tudo pra você e vou buscar reconstruir a minha vida. Agora, se você falar assim, vem comigo e encare a radicalidade de Cristo. Aí ela chorando, falou, eu esperei isso durante muito tempo e desde então meus melhores momentos são os momentos que eu tô olhando pra Deus. E sabe o que eu vejo, mano? Hoje... Que doido, mano. É louco. Mas hoje eu olho pra tua cara. Olha. Não, mas olha, mano. Sabe como eu imagino Cristo? Assim. Isso é mais parecido. Sabe, eu vejo essa tranquilidade, essa leveza em poder ser você o tempo todo, cara. Cara, eu amo. E aí, assim, por isso que a gente brinca, mas tem lugares que não nos comportam mais, Edu. Sabe o que me tira do sério, cara? É eu ter que assumir um personagem que eu não quero. Cara, eu não tenho mais tempo. Eu também não. Quando eu decidi queimar a minha vida para viver esse amor de Cristo, e viver o amor é amar o próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas, eu falei, cara, eu quero queimar minha vida assim. Eu amo isso. Eu quero dar o meu máximo como marido. Eu quero dar o meu máximo. E assim, ó, é um acordo meu com a Ana. Não te agradou? Fala. Eu estou disposto. Vai doer, mas fala. Vai, mas fala. E ser esse cara pra família faz com que você seja o cara no palco. Ponto. Você a cara no palco. Porque hoje, o reflexo do podcast é muito do que eu decidi ser em casa. Porque ser esse homem que você diz em casa, nós estamos falando muito do homem, né? Calma. Fica bravo com a gente na hora, né? Certo. Porque é culpa de vocês. Se a gente tá assim, é culpa de vocês. Quando a gente decide ser esse homem em casa, ser esse cara em casa, e eu numa das formações de casais que eu dei, para os casais que iam casar, falando como que o homem ensinaria sua família, seu filho e sua filha, e sua mulher, a saber que ele é o sacerdote da casa, a entender que ele é o provedor, quando eu digo provedor no sentido real, não naquele que o povo entende. E o povo como? Tinha uma cruz na minha frente, eu ajoelhei. Mostra que existe alguém maior. Mano, olha que legal. Eu estudei em 2023 sobre 3 provisões. Olha que sacada do reino aqui, irmão. Existem 3 grandes provisões masculinas que ninguém te conta. A primeira provisão é a provisão material, porque é a mais comum. Todo mundo acha, eu sou provedor porque eu estou provendo as necessidades da minha família. Meu irmão, essa aqui é a primeira provisão. Então a gente tem a provisão material, nós temos a provisão emocional, que também é uma provisão masculina, ou seja, quando a minha esposa precisa de acolhimento, eu preciso acolher ela. Isso é uma provisão emocional. Quando os meus filhos precisam de um acompanhamento da figura paterna, se eu der essa figura paterna, eu estou dando uma provisão emocional. E a terceira, que para mim é a principal, que é a provisão espiritual. Então nós somos provedores materiais, nós somos provedores emocionais e espirituais. Se o homem entender que essas 3 provisões são como se fosse a essência de um relacionamento, de uma família feliz, ponto, não tem mais nada, mano, que você precisa buscar. E sabe o que é o legal você falando? Material, emocional e espiritual. Pai, Filho e Espírito Santo.
tá ligado à Trindade. Tá Tudo ligado. é uma tríade. Se a gente pensar... Mente, corpo e espírito. Isso me fascina. É. Porque quando a gente olha para a cruz, ou olha para Cristo, e imagina a flagelação dele, por causa de mim, por causa de vocês, por causa de cada uma das pessoas aqui, a gente olha, cara, eu não aguentaria a primeira. Só que por nós, ele teve a capacidade de sofrer para nos carregar. E aí vem um detalhe bem importante, principalmente quando a gente estuda sobre consciência, sobre mentalidade, toda essa parte. O quanto é difícil a gente controlar hoje um pensamento, um impulso, um hábito, um vício. É muito difícil, porque a nossa cabeça acaba que ela nos controla a maioria do nosso tempo, né? Você imagina ele sabendo o que aconteceria. Sim. Ele não viveu, ai, coitado, sofreu. Não, ele sabia exatamente o que aconteceria. Até que seria Então traído com você Deus. imagina a força mental, a mentalidade desse homem, Na humanidade que ele o se fez controle presente. emocional desse homem para conseguir. Ana, eu vou jogar pra você porque eu acho que eu e o Harry falamos demais. Toma uma água agora. Vocês conversaram. Ana, nesse caminho, você viu dois homens aqui confessando as suas fraquezas e falando o que a gente ama fazer. Enquanto mulher, quando você percebe talvez, e não é trazendo mérito para nós, mas ainda somos minoria que enxergamos assim, mesmo com as nossas contrariedades. Porque eu sei que o Harry talvez não seja esse cara o tempo todo. Ele tem as contradições dele e a vontade de arrancar a cabeça de alguém. Assim como eu, muitas vezes, tenho a vontade de arrancar a cabeça de alguém. E como que é para você, enquanto mulher, olhar esse movimento que está acontecendo fora de mulher querendo ser homem, no sentido do masculino homem, vir como uma agente transformadora? É polêmica, hein? Mas sabe o que a gente vê? A gente já conversou várias vezes sobre isso. Nós temos a nossa opinião, os nossos princípios. Sim. Mas a gente também entende que um dos princípios também é amor, a empatia, tudo isso a gente precisa ter ao próximo. Então o respeito, ele vai sempre sobressair a tudo. Eu respeito você, desde que você me respeite, Perfeito. enfim. E também a gente consegue entender que e que na grande maioria, tudo tem a ver com as dores e as feridas emocionais que a pessoa carrega. Quantas pessoas, agora eu vou falar de um outro lado, não das pessoas que são, as pessoas que deixaram de ser, ou que na verdade entenderam que aquilo que elas faziam não era elas em si, mas elas eram dominadas o tempo todo por aquelas dores, ou até para bater de frente com um pai que foi muito violento, muito... Tiveram que criar essas condição para mostrar que, enfim, quantos hoje deixaram de ser, e eles mesmos relatam, isso não é a Ana aqui falando, você encontra na rede social onde você for, dá um Google, tá lá, tem até estudo, que a pessoa ela se escondia atrás daquela dor, ou daquele trauma, ou daquela pessoa abusiva que ela encontrou no caminho. Então a maioria das pessoas, eu acho que elas criam tudo isso, essa segunda pessoa, porque você é aquela pessoa, Deus te fez aquilo. Você é uma segunda pessoa ali, tentando ser uma segunda pessoa que você não é, no final das contas. Você deixa aquela tua essência porque você, de alguma forma, está ferido, ou alguma coisa te aconteceu. Alguma coisa aconteceu com aquela pessoa para ela estar naquela posição. Situação. Naquela situação. E assim, enquanto casal, ou você, Ana, o que você acredita que a gente deveria fazer? Eu tenho uma coisa comigo, mas eu vou perguntar e depois vamos ver se a gente complementa. O que você acha que a gente deveria fazer para que essas feridas começassem a ser curadas? Vai muito da PNL, mas assim, vamos tentar, talvez não pôr a PNL agora, mas pôr a PNL, enfim. Mas aí vem uma coisa, aí vem uma coisa, mano, que eu e o Harry, a gente conversa muito também. Nós somos hoje canal de, enfim, Cristo, Evangelho, toda essa coisa, mas mais uma vez eu entro no assunto. Mais água, Harry. Às vezes, presta bem atenção. Vamos lá. Tá, presta atenção aqui. Não é que agora porque eu sou canal, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Não, Deus te curou, as pessoas têm muito essa coisa que Deus cura. Às vezes, meus queridos,
você é curado porque alguém foi usado por Deus para te curar. Não é, Deus não está aqui todo momento, não, agora é sua cura. Não, às vezes eu sou, a minha palavra é a sua cura. A minha palestra ontem, eu escutei de muitas mulheres. Ana, sua palestra foi cura. Porque não é que Deus estava ali curando ela, Deus estava me coordenando, me orientando meu coração, as minhas palavras, para que eu fosse canal de cura. Então, é isso que eu falo. Às vezes, as pessoas buscam uma coisa absurda e nós estamos na Terra para fazer pequenos milagres. A gente fala muito sobre isso. Às vezes, tirar alguém da depressão é um pequeno milagre. Só que Jesus veio para a Terra e fez milagres absurdos. Por quê? Porque esse era o plano. Quem ia acreditar? Jesus foi lá e curou a fulana que estava depressiva. Ok. Agora Jesus foi lá e deu olhos a quem não tinha, deu a visão a quem não tinha. Fez o cara que não caminhava caminhar. Isso vai além transcende o entendimento daquele. Imagina aquele povo que era muito mais mentalmente, né? Diminuído, enfim. Então é isso que eu falo. Hoje o mundo tem tanta poluição que nós mesmos criamos. O mundo está tão poluído de tudo, de modernidades, de tecnologias, que tudo se confunde. Então as pessoas querem grandes feitos. E elas esquecem que às vezes Deus está nos pequenos milagres, nas pequenas obras, nas pequenas coisinhas. Isso, eu penso igual, vou fazer uma pergunta e eu acredito muito que parte da gente entender sobre nos renunciar. Que eu acho que foi o principal ponto da minha mudança, foi... e até foi o motivo de um sermão de um padre de Gênesis... Ela vai... Deixa eu falar um pouquinho. Né? De Gênesis 1:26, que fala que a gente domina sobre todas as coisas. Eu não domino sobre nada se eu não dominar a mim mesmo. Sim. Quando eu entendi isso, eu falei, é difícil, mas vamos lá, porque não é simples, né? Eu entendi, falei, cara, eu preciso me renunciar. Aí eu inventei de pegar um papel e uma caneta para escrever, eu desisti. Porque começou a aparecer muita coisa, eu falei, calma, vamos uma coisa de cada vez, né? Então, o renunciar a nós mesmos faz com que a gente perceba pequenos milagres, porque a renúncia é eu acordar hoje cedo e falar, Deus, que eu renuncie o ego que eu possa ter por ganhar um brownie. Eu ganhei um brownie e fiquei feliz pra caramba. Né? E aí é onde eu queria perguntar para vocês que vivem no palco, que eu não vivo ainda, mas que em breve estaremos ali. Amém. Sobre como é controlar... Nossa, você foi cura. Porque vamos ser humanos. É gostoso. É o ego humano. De primeiro, né? E como conseguir... Espera, Cristo venha em mim para que esse ego... Para vir a renúncia. Como que é essa construção para vocês? Tem mais experiência que eu nisso? Ontem até as meninas brincaram, meu Deus, isso, aquilo. Eu disse, gente, o que foi aquilo ontem? Foi o Espírito Santo desceu naquele palco. O Espírito Santo desceu naquele palco. Não foi a Ana que desceu naquele palco. Você entende a diferença? Eu vou para a linha do ego humano, assim. Vai filosófico, mais que a gente. Nós somos seres emocionais. E, por vezes, o ego humano, ele é um combustível. Sim. Mas aí, mano, você tem que mudar o seu foco. Quando você muda o seu foco, você muda a sua energia. E isso eu tô falando como experiência própria, tá? Sim. De quem tá há 6 anos na área. Sabe como eu entendi? Primeiro, que eu mensuro o meu processo de transformação pelos frutos que eu dou. Então eu consigo olhar para uma árvore e entender se é uma árvore boa ou não pelos frutos que ela dá. Então, sabendo dos frutos que eu dou, eu sei que a minha árvore está sadia. Porque a árvore que não dá frutos é cortada fora. A minha árvore tem dado frutos, então estou no caminho certo. Ponto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, o que te motiva? Se a tua motivação for ego, for palco, for brilho, for holofotes, eu estou dizendo, você também conseguirá. Agora, os teus frutos serão diferentes dos meus frutos. Porque os meus frutos permanecem. Porque a transformação que Cristo faz, ela é permanente, mano. Ela é sobre a identidade. Ela é sobre o ser e não sobre o ter.
Existe uma diferença em quem vende o ter e quem vende o ser. Eu não quero ter um casamento extraordinário. Eu quero ser um bom marido. Existe essa diferença. Só que a gente vem de uma leva de palestrantes e treinadores que ensinam, sei lá, a ter. O seu sucesso é medido pelo quanto você tem. Pela Ferrari que você anda. Pela Ferrari que você anda. Só que ninguém olha para o mau marido que você é, para o mau colega de trabalho, ninguém olha para os bastidores. Se tem uma das coisas que eu aprendi sobre o ego humano, tá lá atrás da cortina. Porque para um evento desse acontecer, irmão, é uma equipe gigante, são 50 pessoas. E aí a pessoa que me serve água no copo, por que ela é mais ou menos importante do que o ator global que está lá no palco agora? Irmão, não tem lógica. Para mim não existe lógica isso, mas acontece. E aí sabe o que é mais engraçado, irmão? É quando as cortinas abrem, a pessoa que não cumprimenta ninguém, ela chega, não dá oi, não dá bom dia, não dá nada, fecha a cara, não me encosta, não me toca, mas quando abre as cortinas quer falar do amor de Deus. Ó, Cara, você me falando isso, vou trazer um pouquinho pro Edu. O Edu, até uma certa idade, era muito tímido, mas sempre foi um cara expansivo. Tanto é que para eu conhecer minha esposa, alguém precisou me catar e colocar do lado dela. Caraca, porque eu não tinha condições. Tremia. Quando eu falei com ela a primeira vez, eu cheguei em casa para tomar outro banho, porque eu tava lavado no suor. Aí depois que eu perdi a vergonha, aí ferrou tudo. Aí eu virei isso aqui. Né? Mas durante um tempo da minha vida, o ego me alimentou demais, o humano mesmo. Cara, eu tenho potencial de fala, eu sou comunicativo, loiro dos olhos azuis, então eu consigo acessar vários lugares. Vou usar isso a meu favor. Pensei. Isso talvez antes de eu casar, um pouquinho depois de eu casar, queria muitos holofotes. Sempre gostei. Já vi, já tem um podcast, né? Mas assim, sempre gostei. Aí quando eu entendi que isso não era correto, eu entendi de uma seguinte forma. Eu fiz uma consagração dentro da Igreja Católica, no qual eu procurava entender como eu faria essa consagração. E indo para a igreja que eu frequentava, eu me atrasei, falei, não, vou na outra aqui, que a missa, da missa das 10h30 eu perdi, vou na missa das 11. Acabou a missa das 11, eu fui para a missa, acabou a missa, eu fui ajoelhar e pedir. Falei, Deus, Cristo, mãezinha, cuida de mim, eu não sei o que fazer. Eu estou na dúvida, eu estou assim, assado, eu estou indo embora, chegam 2 ministros da Eucaristia, o Luiz e a Renata. E minhas orações para a Renata, que a Renata está passando por um momento muito difícil de saúde. Eles olharam para mim e falaram, a mãezinha pediu para eu te chamar. Eu falei, ixi, peraí. Ixi, Maria, minha esposa me olhou. Falei, vai, pede as coisas, né? Ele disse, quer fazer parte da pastoral da família? Eu acho que Deus tem muito na vida de vocês para transformar os casais. E era meu desejo transformar casais. Eu até estava construindo uma mentoria que chamava Casamento de Elite ou Resgate. Pra gente voltar à origem. Casamento não é contrato, casamento é eterno. Né? E aí elas me chamaram. Entrei no carro, viu? Minha esposa, Sabe? fica quieto. Não é pra você falar nada. Serve um pouquinho antes de querer aparecer. Tum. Fica quieta, mulher. me desmotivar. Aí eu, na mesma hora, caramba, olha só o que eu tenho que fazer. Em contrapartida, veio ser staff nos X-Business. Que a gente não aparece. Mas carrega um peso, faz um monte de coisa, olha os bastidores. E aí eu comecei a olhar, cara, olha a nossa importância. Muitas vezes passamos despercebidos pelos participantes. Fui até destratado em um deles por um participante. Aí na hora do coquetel ela me falou, você é um staff? Agora eu tô diferente, né? Porque eu tô bem vestido. Não tô... Eu brincava que era os amarelinhos fedorentos. O dia inteiro correndo. Né? Então quando eu saí desse Edu que gosta de aparecer e me forcei ao Edu que não aparece, mas ama servir, porque eu sempre amei servir, mas eu queria servir para aparecer. Sim. E quando eu fui servir sem aparecer, falei, caramba, tá aqui toda a resposta daquilo que eu procurava, tão simples. E como que a gente... Para vocês
Como que a gente consegue começar a pôr isso na cabeça? Porque eu sou meio Pedro, meio Paulo, meio doido, meio maluco, meio Judas, muitas vezes. Né? Porque se a gente parar pra pensar, às vezes nós agiríamos muito mais fácil como Judas do que como qualquer um dos outros. Como conseguir colocar na cabeça? Como que o Edu, por exemplo, agora como especialista em PNL, trabalharia isso? Sim. Mano, uma das coisas que eu sempre questiono as pessoas é qual dor você quer sentir agora? Porque é uma escolha diária. Qual que é você vai querer sentir a dor da renúncia, que é renunciar ao seu ego, seu próprio eu, ou você quer sentir a dor da frustração amanhã por ver tudo aquilo que você construiu num teto de vidro desmoronar? Porque olha só, mano, eu não vou citar nomes, que eu acho que não fica de boa. Tá? Mas pensa comigo o seguinte, a grande maioria, tá? A grande maioria dos players hoje são personagens. Tá? Isso é uma convicção que eu tenho. Primeiro, eu sinto isso também. porque é um meio que eu convivo, então eu vejo que é um personagem. E segundo, mano, que eu vejo a energia que eles gastam para manter isso. Então imagina você aqui na minha frente durante 2 horas tendo que sustentar esse personagem. Não dá. Irmão. Imagina 24. Imagina 30 dias no mês. Em algum momento vai gerar incongruência. E o pior não é isso. O pior é o rastro que isso deixa. Vou dar um exemplo. Feridas. A grande maioria... Vou reformular minha fala. Quem escolhe viver esse tipo de vida acaba sofrendo muito mais do que quem escolhe renunciar a esse tipo de vida mais cedo. Então vou dar um exemplo. Eu quero ir para os palcos amanhã. Eu quero começar a ser palestrante. Eu quero. Ok, a primeira coisa que você vai fazer uma escolha baseada em 2 correntes. A primeira é, ou você cria uma onda ou você vai surfar na onda de alguém. Isso é a primeira coisa. Engana-se quem acha que para ser palestrante eu preciso ser contratado ou ser convidado por alguém. Quando na verdade, se eu quiser, eu faço meu palco. Então, ou eu crio uma onda ou eu vou surfar na onda de alguém. Se eu criar a minha onda, eu posso ser livre para surfar do jeito que eu quiser. Porque eu sou livre, a onda é minha. Então o dono da bola sou eu. Quem quer jogar, tá aqui a bola, tá comigo. Agora, quando você vai surfar na onda de alguém, acontece uma adaptação que a gente chama. E aí a pessoa fala assim, nossa, Edu, você é tão querido, você é tão legal, eu vou te dar 15 minutos de palco. Mas nesses 15 minutos de palco, você vai ter que vender uma ideia de que divórcio é a melhor solução. Mas tem gente que vai, Edu. Não me dá esse palco, não. Mas tem gente que vai. Eu vou e faço totalmente o contrário. Pois é, cara. Mas essa é a minoria, mano. A grande maioria vai, Edu. Harry, falando nisso, nesse sentido, eu falei isso em algum episódio aqui, coração aberto. 21 de janeiro de 2020 eu pedi para Deus me tirar tudo. E eu vou repetir essa frase aqui, olhando para a câmera. Deus, me tira tudo isso, se não for para exaltar o nome dele. Não faz sentido para mim estar em lugar nenhum se eu não puder falar quem eu sou. Eu tive em uma confraria e me perguntaram, quem é o Edu? Todo mundo se apresentando, eu quis ser outro, eu sou filho de Deus. Porque só quem conhece a sua essência sabe o seu propósito. Não sei se gostaram ou não gostaram, não fui perguntar também. Mas algumas pessoas podem achar isso. Mas pra que falar que é filho de Deus? Todo mundo é. Ah, mas eu sou convicto disso. Mas eu também acredito que todo mundo é. Mas todo mundo segue? Exato, todo mundo é convicto. Todo mundo é convicto. Então, quando você fala isso, de sustentar, eu não quero ser um personagem. E desde quando eu te vi, em 2022, eu não achei você um personagem. Nós tivemos uma situação, não sei se você lembra a situação, eu pegando salgado e era uma sexta-feira. E não foi uma situação ruim. Não foi. E eu, tem alguma coisa que não tem carne? Tem alguma coisa que não tem carne? Tem alguma coisa que não tem carne? Você, mano, por quê? Eu falei, porque hoje é sexta-feira, eu não como carne. Por que eu perguntei? Você ainda falou pra mim. Né? Então, você entendeu, sem eu ser grosseiro e sem nada. Você, putz, cara, mas assim, eu sei que não foi maldade sua. Mas eu vi que você perguntou na boa, eu te respondi na boa. Cara, não me feriu. Sim. Então,
eu vi que você não estava construindo um personagem para me tentar trazer e no final teria um pitch para fazer que eu comprasse. Sim, sim. Né? Eu percebi isso. Então, desde quando eu tive a conversa com a Kelly, a Paulinha é minha amiga de antes do X, e ela, cara, assim, o Harry conecta demais. Eu falei, o Harry é calmo, eu sou louco, né? A gente conecta muito, né? Mas desde então eu falei, cara, quando eu tiver oportunidade, eu quero ter o Harry. Aí a Paulinha falou pra eu te chamar, Ana, junto, chama que você vai ver que a conversa vai fluir. E é sobre isso, cara. Quando eu convido alguém da PNL para falar sobre Deus, porque muitos falam que a PNL não tem nada a ver com Deus e eu... mas a gente fala assim, conhecimento de causa, foi o que você falou. Eu jamais falo de algo sem saber o que aquele algo faz. Se eu puder participar, eu participo. Se eu não puder participar, eu vou procurar os relatos sobre aquilo para que eu possa me posicionar contra ou a favor. E a programação neurolinguística, a gente vai para Jung e tal, que aí é com você, infinitamente mais que eu. Faz muito sentido, porque eu consigo ler arquétipos, eu consigo ler posicionamento, eu consigo ver talvez os temperamentos, que vamos pneumático, colérico, melancólico. Então a gente consegue ver tudo isso dentro da PNL e conduzir talvez de forma coerente e congruente com aquilo que a gente quer viver em Cristo. Mano, eu vou além, tá? Porque eu vejo que tem um ponto da PNL que ela é muito didática, assim, eu acho ela muito bonita, eu acho ela muito comercial, vou falar a palavra comercial, mas existe um lado da PNL que é o lado oculto da programação neurolinguística. Porque eu sou da seguinte teoria, a PNL não foi criada para ser entendida, ela foi criada para ser vivida. Ah, bom. Então, um exemplo, cara, Harry, eu quero entender a PNL, já começou errado, irmão. A PNL, você precisa vivenciar ela antes de querer entender ela. Porque quando eu olho para a essência da PNL, eu preciso saber da base. Aí o pessoal fala assim para mim, Harry, ok, a PNL foi criada em 1970, 1972, Bandler ali e tal, Grinder. Ok, isso é teoria, irmão. Se tu vai para a internet, você vai achar isso mastigadinho para você. Vamos além. Vamos ser um ser pensante agora. O que é programação neurolinguística, senão a maneira com que você organiza os seus pensamentos? A maneira com que você organiza toda a captação de informação do mundo. Então imagina o Edu aqui na minha frente, sendo bombardeado por um mundo de informações. A maneira com que você organiza essas informações dentro do seu campo cognitivo vai determinar quais resultados você vai ter. Nós temos o mesmo cenário lá na frente, mas nós temos 3 óticas diferentes. O que são as óticas? As organizações das informações que eu estou captando. Só que quando eu volto para a essência da PNL, irmão, eu vou falar algo que vai ser, nossa, de novo, vai voltar lá. Olha só, existe algo chamado PNL cocriacional, que ela vem antes dessa PNL comercial. O que é PNL cocriacional? Imagina Deus chamando Adão, falando assim, Adão, vem cá, me ajuda a dar nome às coisas. E aí na minha cabeça eu faço a primeira pergunta. Precisava chamar? Não precisava, irmão. Pô, nós estamos falando de Deus, o alfa, o ômega, o início, o meio, o fim. Não precisava. Mas ele chama Adão para que Adão participe da cocriação da sua obra. E aí eu imagino, será que aí não foi o grande fundamento da PNL? Que é o fato de você poder cocriar uma realidade baseado no seu conceito de captação, ou seja, aquilo que eu vejo me dá o direito de cocriar a realidade. Não é sobre o que eu estou vendo, mas o que eu estou captando. Sobre aquilo que estou vendo. Exato, irmão. Eu olho para uma situação da minha vida, Edu, e eu penso assim, eu vou chorar ou vou aprender? O que isso me possibilita? Eu posso jogar lá na caixinha das minhas emoções, sentar no chão e chorar como uma criança. Ou eu posso me dissociar disso, ou seja, olhar para uma outra perspectiva, olhar para aquela situação e falar, o que eu posso aprender com isso? O que isso pode construir no meu caráter como ser humano? E aí a PNL, ela se criou, e eu falo isso porque sou professor de PNL há muitos anos, se criou um monstro intocável. É como se fosse algo guardado em uma caixa preciosa que só os grandes homens pensantes têm acesso. Irmão, a programação neurolinguística é cocriar um mundo que é só seu.
é só seu, Edu. A maneira com que você vai interpretar os acontecimentos do mundo vão determinar que mundo é esse que o Edu está vivendo. E aqui que é, cara, o interessante da PNL. Eu olho para o teu mundo e eu me encanto. Porque não seríamos 2 Haris, 2 Edus. Então, quando eu entendo que você é PNL viva para mim, irmão, hoje mais, eu não consigo me desassociar da PNL. Né? Não dá, cara. Porque eu olho para isso aqui, ó, e fico tentando pensar, caralho. Mas essa PNL aí não vai dar, não. Eu olho pra mim lá em casa e falo, cara, eu fico pensando, como o mundo é lindo, cara, como as coisas acontecem. Ah, mas tem gente xingando lá do lado. Não olha pra pessoa xingando, vê como é bonito o comportamento dela. Eu não consigo pensar. Não, sabe, irmão? A pessoa fala assim, nossa, Harry, você não tem vontade de morder o pescoço daquela pessoa de vez em quando? Irmão, eu até tenho, mas eu prefiro olhar pra uma outra perspectiva e ver como é bonito a pessoa... O jeito que ela mexe os lábios para xingar. Olha só a tremulação. É muito louco. E tá tudo certo, E tá né? tudo certo. Dentro do que ela conhece por mundo, aquilo lá tá certo. Caramba, gente, eu quero ter a oportunidade de gravar com vocês no estúdio, aqui em Londrina. Daí a gente fica 2, 3, 4, 5 horas, diversos assuntos. Mas eu queria que ambos, um de cada vez, dessem um recado. O que vier no seu coração. Agora, Ana, você primeiro. Um recado? Acho que eu vou falar muito do que eu falei ontem, sabe? Eu, por muito tempo, fiquei presa dentro de uma versão que tentaram me enfiar goela abaixo. Eu não conseguia ser quem eu era e eu não conseguia expressar aquilo que eu queria expressar. E você viver enjaulada internamente é como se eu estivesse presa dentro de mim mesma. E, cara, isso me doeu muito, me fez sofrer muito, me fez passar por coisas que eu não queria passar, me fez fazer coisas que eu não queria fazer. Quando você consegue entender que aquilo ali não é a tua essência, não é aquilo que tu quer viver, que foram coisas que você precisou viver, principalmente depois que eu me converti, a vida ela melhora num grau assim que absurdo. Mas para isso existe todo um processo e eu paguei o preço desse processo. Lá atrás, quando tudo isso aconteceu, quando tudo isso me doeu, quando as pessoas tentaram me enfiar na caixinha que eu não cabia, me impor coisas que não eram para mim, eu de certa forma aceitei, mas eu nunca desisti daquilo que eu realmente queria, que era realizar meu sonho, nem que ele demorasse. E eu passei, eu sofri, o meu deserto, né? Mas um dia teve o fim, acabou, e eu consegui chegar onde eu queria. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem estiver assistindo, não desiste. Não desiste do teu sonho, não desiste daquilo que você acredita que faz teu coração arde. Porque a Ana de hoje é a Ana que não desistiu há 10 anos atrás. Simples que responsabilidade assim. Agora, hein, Rafa? Tá vendo? Mas eu sou bem mais resumido. eu tenho uma frase, mano, que tem direcionado a minha vida há um bom tempo. E quem me conhece mais de perto sabe que eu estou tentando e me esforçando para viver assim. Olha só, é como se fosse uma filosofia minha. O ontem, ele já passou. O nosso futuro, ele é incerto. Mas o agora é uma dádiva de Deus. Santo Agostinho. Então eu quero viver a dádiva de Deus, mano. Eu quero viver o agora. Eu quero olhar para minha esposa e entender que eu estou vivendo o agora. Eu a amo agora, eu a quero agora. Eu quero estar aqui, porque se não quisesse, não estaria, Edu. Então isso é viver o agora. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui do seu lado, Obrigado. irmão. Então isso tem me livrado de muitas coisas. E eu vou aproveitar e fazer um gancho com o que eu aprendi que talvez faça sentido. O não é uma resposta completa. Ponto. Acabou. Caramba. Eu vou ter que... Primeiro... Hoje eu estava na missa antes de vir, contextualizando tudo. O padre falou, não é sobre ter bens, é sobre o bem que você pode fazer com os bens que você tem. Uau. Vocês fizeram um bem danado estando aqui. Calma. E aí eu vou... Obrigada. Eu estou fritando a cabeça para falar frases diferentes para todas as mulheres. Mas
Então me vem uma frase. Santa Teresa d'Ávila. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Quando você lutou para fazer tudo o que você fez pro Harry se tornar o homem que ele se tornou entregue em Deus, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Gente, obrigado. Amém. Obrigada. Boa. Obrigado mesmo. Obrigado Obrigadão, mesmo. cara. E calma, não desliga ainda. Agora sem frases. Harry. Eu tava esperando algum momento. Ana vai também. Obrigada. E com a minha frase, eu acredito que histórias viram vidas. Gente, Amém. eu amo vocês. Fui! Porque eu acredito que histórias mudam vidas. Porque é através de histórias que a gente transforma.